Bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje foi impulsionado por vocês. É verdade, vocês têm feito muitas perguntas no meu Facebook, no meu blog e eu não tenho respondido a essas perguntas porque são perguntas todas muito parecidas, ou seja, as vossas perguntas basicamente vão todas dar aos mesmos pontos. E como tal, eu acho que é mais fácil eu responder-vos às perguntas todas juntinhas neste vídeo compactozinho e assim vocês não só sabem quais são as respostas às vossas dúvidas, como também podem ter dúvidas que são comuns a outras pessoas. E, portanto, achei muito mais fácil esta forma de vos responder. Por isso, a pergunta que eu mais tenho recebido é sobre o meu tipo de alimentação, ou seja, vocês perguntam-me se eu sou vegetariana ou se eu sou vegan. Eu sou vegetariana e nestes sites que eu vos vou deixar na descrição, vocês vão poder perceber qual é a diferença entre vegetarianismo e veganismo e também quais são os vários tipos de vegetarianismo, porque eles são alguns ainda. E, portanto, estes 3 sites que eu vos vou deixar na descrição são os meus sites de eleição, ou seja, são os sites que eu mais pesquisei ao longo do tempo e ainda hoje continuo a pesquisar. Portanto, são assim sites que eu acho que estão muito bem construídos, têm muita informação e têm muitos pontos de vista e também têm alguns deles têm receitas, portanto vocês podem não só obter informação como também decidir o que é que vão almoçar ou jantar. Depois, vocês perguntam-me muito sobre quais são os passos que vocês podem e devem seguir se quiserem tornar vegetarianos. Então, é assim. O conselho maior que eu vos posso dar é para fazerem tudo com muita calma. Ou seja, vocês não precisam tomar a decisão de um dia para o outro, como eu, não é? Vocês podem tomar a decisão com cuidado, com calma, não precisam de ser tão rápidos nisso e podem perfeitamente fazê-lo aos bocadinhos, ou seja, vocês não precisam de se tornar vegetarianos de um dia para o outro. Vocês podem fazer disso um processo e fazê-lo faseadamente, ou seja, vocês podem decidir que para a semana, por exemplo, na próxima semana vocês vão comer carne e peixe apenas 4 vezes por semana e o resto dos dias vocês vão ter uma alimentação vegetariana. Se vocês gostarem da experiência, se sentirem bem, vocês podem continuar, ou seja, na outra semana podem, em vez de fazer uma alimentação vegetariana só 3 dias, vocês podem fazer 4 e assim sucessivamente. Outra pergunta que vocês me têm feito muito é se custa assim muito ser vegetariano. Já vos disse e já partilhei com vocês que não, para mim foi uma decisão assim, de um momento para o outro, mas não tem sido nada difícil para mim, aliás, nunca foi, porque é importante também vocês perceberem o porquê de se quererem tornar vegetarianos. Se vocês vão tornar vegetarianos por causa dos animais e, portanto, porque não querem realmente explorar os animais e ferir os animais, eu acho que vocês vão ter muita facilidade e vai ser um processo mesmo muito fácil, porque vocês vão se passar a sentir melhor quando vocês olharem para o vosso prato e ele estiver cheio de coisas fantásticas que vos permitem ter imenso prazer a comer sem sofrimento animal. E vocês vão se sentir mesmo bem, isso eu garanto-vos. Agora, é óbvio que se vocês se desatarem a comer legumes cozidos todos os dias, têm a vossa dieta vegetariana completamente arruinada. Porque ninguém aguenta, ok? Ser vegetariano não é comer legumes cozidos todos os dias, muito pelo contrário. Ser vegetariano é ter uma alimentação variada, ok? Porque nós só não comemos carne e peixe, certo? Nós comemos todo o resto. Portanto, se formos ovo-lacto-vegetarianos, nós comemos tudo menos animais. E, portanto, a nossa variedade de alimentos é enorme. Podemos fazer muita coisa, mesmo. Todos os outros ingredientes nós podemos usá-los. Portanto, quando às vezes as pessoas nos perguntam: não comes carne nem peixe? Então o que é que tu comes? Eu como tudo menos carne e peixe. Portanto, eu tenho uma alimentação muito mais variada hoje do que aquela que tinha quando só comia carne e peixe. Portanto, garanto-vos que nesse sentido vocês vão sentir que têm uma enormidade de ingredientes. Outra pergunta que vocês me têm feito muito, e eu tenho aqui até uma pergunta que eu não vou ler toda, mas que, no caso do Filipe, ele deixou este comentário no blog, um beijinho Filipe, ele diz que está a deixar de comer carne suína e bovina. E pergunta se isto é realmente um passo importante para ele se tornar vegetariano. Obviamente que é. Eu deixei de comer carne toda, portanto, carne de bovinos, suínos, frangos, deixei de comer todo tipo de carne, mas ainda comi peixe durante praticamente um ano. Portanto, é óbvio que é um caminho,
não é? Portanto, é óbvio que se o teu objetivo final é deixar de comer carne e peixe, ou seja, ser vegetariano, claro que é um excelente caminho e não precisas de ter pressa. Podes realmente fazê-lo ao teu ritmo, nem que demores 2 meses, 3, 4, 1 ano, não interessa absolutamente nada. Porque eu acho que os rótulos realmente não interessam muito. Não é, agora já posso dizer que sou vegetariano. Isso não interessa. O que interessa realmente é a consciência da pessoa e aquilo que essa pessoa quer fazer. Portanto, é óbvio que estás no excelente caminho. Ele depois pergunta se comer ovos e beber leite e os seus derivados é assim tão mau e porque é que os vegetarianos normalmente cortam sempre nisso. Há vegetarianos que cortam realmente nisso e há outros que não. Eu, no caso, não bebo leite, mas continuo a comer queijo e como ovos. Portanto, se tu fores pesquisar os vários tipos de vegetarianismo, vais encontrar vegetarianos que realmente continuam a comer os derivados do leite. Portanto, obviamente que para praticamente todos os vegetarianos deixar de comer leite e os seus derivados e ovos também, obviamente que é um objetivo, porque nós não queremos continuar a contribuir para a exploração animal. Mas, lá está, não é algo que se deva fazer de um momento para o outro, com tempo e com alguma força de vontade, certamente que eu deixarei e muitos também. Depois, ele diz que pensa que é realmente difícil tornar-se completamente vegetariano e diz que em termos de tempo despendido, falta de oferta e até em termos económicos. Em relação à quantidade, à oferta, eu acho realmente que tens alguma razão, principalmente em comer fora não é assim tão fácil, embora já haja muitas cadeias de restauração que realmente investem em algumas opções vegetarianas, porque cada vez mais as pessoas não só têm curiosidade, como muitas delas querem ter uma alimentação mais saudável e, portanto, procuram as ofertas vegetarianas, mas ainda é realmente difícil encontrar algumas ofertas vegetarianas. E, portanto, nesse sentido, tens alguma razão. Em relação aos termos, em relação aos termos económicos, eu não acho que tenhas assim tanta razão, até porque ter uma alimentação baseada no vegetarianismo é muito mais barato, porque todos os ingredientes da alimentação vegetariana são muito mais baratos. Nós temos as leguminosas, temos os feijões, as lentilhas, todas essas opções, e depois temos os legumes em si, que também hoje em dia não são assim tão caros e que devem fazer parte até da alimentação de todas as pessoas. Portanto, eu aconselho-vos que, se vocês tiverem esta dúvida também e quiserem fazer a experiência, podem fazê-lo, façam. Tenham durante uma semana ou durante 2 semanas uma alimentação completamente vegetariana e nas outras 2 uma alimentação não vegetariana. E vocês vejam a diferença do dinheiro que gastam a ter essa alimentação vegetariana e a não vegetariana. E garanto-vos que vai sair mais barata a alimentação vegetariana. Não estamos a falar de tofus, nem nada dessas coisas. Eu não como isso, não como porque não gosto. Mas lá está. Se vocês optarem por esses ingredientes, é óbvio que vão ter um bocadinho mais de despesa. Mas também não há necessidade de comer isso todos os dias. Portanto, vocês podem perfeitamente comer isso 2 vezes por semana ou 3, se gostarem assim muito. As perguntas que vocês me têm feito realmente são todas neste sentido, nos sites, nos passos. É óbvio que, em relação às receitas, que é das coisas mais importantes, porque vocês, se decidirem realmente experimentar, têm que ter boas receitas, têm que ter bons pratos para vos apelar mais e vocês quererem continuar, porque se vocês só comerem legumes cozidos, amigos, garanto-vos, vocês vão desistir na hora, porque ninguém aguenta comer legumes cozidos todos os dias e não é assim algo muito apetitoso. Portanto, sejam criativos. Nestes sites que eu vos vou deixar, alguns também têm receitas. No meu próprio blog vocês têm algumas receitas vegetarianas. Existem montes de sites com receitas, então vocês já têm que procurar e decidir quais é que querem experimentar primeiro. Garanto-vos que não se vão arrepender. Garanto-vos que vocês não se vão arrepender. Há muitos sites que têm muitas receitas, todas elas muito apelativas. Agora é óbvio que vocês não achem que vão perder menos tempo a cozinhar comida vegetariana do que perdem a cozinhar outro tipo de comida. Porque a comida vegetariana também é uma comida que demora tempo, também é uma comida condimentada, também é uma comida que
que tem que pôr bonitinha, portanto, é exatamente uma cozinha como outra qualquer. E portanto não achem que vai ser super fácil e vão só pôr umas coisinhas no prato e já está, e comer coisas cruas. Não, ok? A alimentação vegetariana também é algo que vos vai dar trabalho na cozinha e, como tal, também vai ser muito prazerosa quando vocês a comerem, portanto, não se preocupem com isso. É óbvio que vocês têm que estar motivados para serem vegetarianos porque há muita coisa que vocês já não vão poder comer, não é? E é claro que vocês gostam de algumas iguarias, mas se vocês tiverem força de vontade e estiverem rodeados das opções certas, vocês vão adorar ser vegetarianos. Eu adoro. Foi a melhor coisa que eu fiz e não me arrependo mesmo nada de ser vegetariana. Mesmo em termos económicos, em termos de oferta, ok, aí é um bocadinho diferente. E temos que pensar sempre onde é que vamos comer, não é? Porque não há assim tanta oferta. Mas com jeitinho encontra-se perfeitamente sítio para comer e não seremos excluídos de lado nenhum. Portanto, eu acho que devem experimentar. O primeiro passo é de facto experimentar, ver como é que se sentem, se gostam, se não gostam, e depois ir a pouco e pouco começando a introduzir esses hábitos alimentares na vossa alimentação, até se calhar na alimentação das pessoas lá de casa, que se calhar vão que casa comer, vão deitar o olhinho, porque deitam sempre, e acabam sempre por comer a nossa comidinha também, porque realmente a comida vegetariana é muito saborosa e lá está, é livre de sofrimento. E eu acho que isso é realmente aquilo que ainda nos faz saber melhor, porque eu ainda ontem ao jantar comi uma francesinha e comer uma francesinha sem sofrimento animal, caramba, não é? Vale a pena. Eu acho que sim, devem experimentar. Eu tenho a certeza que vocês vão adorar e juntar-se aqui ao clube. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Se tiverem mais dúvidas, vocês podem sempre ir colocando as dúvidas no Facebook, no blog. Eu vou... se forem dúvidas existenciais, eu respondo-vos na hora. Se não, eu vou, se justificar, fazer um novo vídeo para vos responder. E, portanto, quero agradecer-vos muito por terem visto o vídeo. Um beijinho grande, obrigada por tudo. E o resto de um excelente dia para vocês. Beijinhos!